com trabalhos técnicos de Flávio Rangel. Meu nome é Joana e eu tenho 59 anos. Atualmente eu moro em São Paulo. O que eu vou contar aconteceu há muitos anos. Para falar a verdade, 46 anos. Eu tinha apenas 13 anos e morava em Manhumirim, município de Manhumirim, Minas Gerais. Demorei décadas para criar coragem e escrever essa carta para que você, Eli Correia, narre no rádio e também no canal YouTube. Porque até hoje não consigo explicar o que eu vivi. Sei que muitos podem até duvidar, mas quem presenciou fui eu, meu irmão Paulo e toda a minha família. E somos provas vivas de tudo que aconteceu. Naquela época, Manhumirim era uma cidade silenciosa, pequena, bem silenciosa. Era uma cidade que, poderia se dizer, respirava aquele ar assim puro. O vento parecia até respeitar o sossego. As ruas eram muito calmas. A cidade parecia até imóvel. Assim, sabe, uma cidade parada. Naquela época, as pessoas se conheciam pelo nome e os mais velhos carregavam histórias que ninguém ousava contestar. Eu era uma menina tímida, apaixonada por livros. Enquanto outras crianças brincavam na rua, eu preferia me perder em páginas amareladas pelo tempo, carregando sempre um livro debaixo do braço e acompanhando uma história. Perto da escola onde eu estudava, havia uma fábrica antiga, abandonada há muitos anos. Uma fábrica gigante de concreto e ferro. O ferro corroído, mas estava lá, concreto e ferro, embora o ferro estivesse meio corroído, bem enferrujado, com as paredes descascadas, janelas quebradas e a vegetação engolindo o lugar, como se quisesse apagar aquele lugar da memória da cidade. Os mais velhos evitavam passar por ali. Diziam que aquele lugar não era um bom lugar, mas nunca me explicavam o motivo daquele lugar não ser um bom lugar. Eu achava que eram apenas histórias, sabe? Histórias para assustar a criança, histórias para bicho-papão. Essa antiga fábrica aí, olha, melhor a gente nem passar perto, sabe essas coisas? Mas todos os dias, depois da aula, eu caminhava até lá. Eu levava meu lanche, uma garrafinha, ou de água, ou de suco, e meus livros, sempre acompanhada de um livro. Entrava pela lateral do prédio, por uma janela quebrada, e me sentava em um pedaço de concreto, iluminado por um feixe de sol. Lá era o meu refúgio. Era onde eu podia ler meus livros sossegada. Sim, eu podia ler os meus livros sossegada. Ali era o meu refúgio, até que um dia... Era uma quarta-feira fria. O céu cinzento parecia pesar sobre Manhumirim. O vento gemia pelas frestas das janelas, ali da fábrica, como lamentos antigos. Sabe aquele barulho que o vento faz? Parecia que eram gemidos. Eu lia então aquele livro quando do nada eu senti algo estranho. Uma presença, como se olhos invisíveis me atravessassem. Eu olhei para trás para ver se tinha alguém.
Olhei para trás, mas não vi ninguém, não vi nada. Continuei então lendo, mas com aquela sensação de que havia alguém além de mim naquele barracão, naquela antiga fábrica abandonada. E é quando então eu escuto toque, 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 toque. Toque, 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 toque. Pareciam patas pesadas ecoando pelo concreto. Meu coração disparou. Olhei para o corredor escuro, mas não vi nada. Foi então que eu senti um cheiro forte de terra molhada misturada com ferrugem. Mais ou menos assim, eu deduzi: terra molhada com ferrugem, um cheiro de podre. Um cheiro de podre, um cheiro muito forte. Quando eu olho novamente na direção que eu ouvi aqueles passos, aquele toque, 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 quando eu me viro, quando eu olho novamente, uma figura horrenda. Lá estava uma figura horrenda. Uma enorme pantera negra, maior que qualquer outro animal que eu já tivesse visto. E o detalhe, os olhos desta pantera negra pareciam brasas vivas. Imagine aquela brasa bem viva, aquela brasa bem acesa, aquela brasa que você soprou e ela ficou incandescente. Os olhos desta pantera, naquela distância, brilhavam como se fossem brasas. Ela não rosnava. Ela apenas me observava. E de repente, ela começa vagarosamente dar alguns passos em minha direção. Eu tremia, mas não conseguia sair do lugar. Eu queria correr, mas minhas pernas estavam presas. É quando eu ouço uma voz baixa, uma voz meio rouca, como se viesse das paredes daquela antiga fábrica abandonada. Não volte aqui. Não volte aqui. Nunca mais volte aqui. Você tá ouvindo? Nunca mais volte aqui. Olhei em volta para ver de onde vinha aquela voz. Não vi ninguém. Quando eu voltei os olhos para a pantera, ela já havia desaparecido. Então, quando eu vi que havia desaparecido e aquela voz que eu escutei, não vi ninguém ali porque eu pudesse dizer, a voz foi essa pessoa. Não tinha ninguém. Como se a voz tivesse saído das paredes. Eu corri. Agora sim. Agora eu consegui. Eu corri. Eu comecei a correr, chorando, assustada. A minha casa é perto desta antiga fábrica abandonada. Ela é perto. Eu corri e cheguei em casa gritando: mãe! 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 E abraçada a ela: mãe, eu tô com medo. Mãe, eu tô assustada, mãe. Eu contei tudo o que tinha acontecido. E minha mãe ficou em silêncio. E depois disse apenas: Joyce, ou melhor, Joana, nunca mais volte naquele lugar. Tá ouvindo? Tá ouvindo o que a mãe tá pedindo pra você, mandando? Joana, nunca mais volte naquele lugar. Mas eu perguntei: por qual motivo, mãe? Eu não devo mais voltar lá, por qual motivo? Mas ela não me respondeu. 2 dias depois, eu passando em frente a esse casarão, esta fábrica abandonada. 2 dias depois, sabe quando alguém fala uma coisa, mas não diz por quê?
foi despertando em mim uma curiosidade de voltar. Aquela voz dizia: não volte aqui nunca mais volte aqui. A minha mãe falou: você também não volta mais. Por quê? Qual o motivo? Qual a razão? Eu sei que antes de uma semana a curiosidade me venceu e eu voltei. Mesmo ressabiada, eu voltei e entrei naquela fábrica abandonada. Mas o lugar estava diferente, mais frio, mais escuro, mais pesado, o ar mais pesado. Então eu sentei, meio que desafiando mesmo. Olha, minha mãe falou para não voltar mais, mas qual o motivo, qual a razão? Sabe, a voz dizia: não volte mais, mas por quê? Qual o motivo? Isso é coisa, sabe, pensei comigo, isso deve ser coisa da minha cabeça. Quando eu sentei para mais uma vez ler, eu ouço aqueles passos atrás de mim. E eu virei rápido, mas virei rápido e não havia ninguém. Só que desta vez, eu senti uma respiração pesada, rente ao meu ouvido. E no meio dessa respiração pesada, aqui bem rente ao meu ouvido, a voz: você voltou. Você voltou. Eu pedi pra você não voltar. Você voltou. Nessa hora, eu que já fui dessa vez meio assim com um pé atrás, outro na frente, nessa hora eu saí em disparada. Meu coração parecia querer sair pela boca. Entrei na minha casa e fui direto pro meu quarto e tranquei a porta. Nesse dia, não contei pra minha mãe que voltei naquela fábrica e nem o que aconteceu novamente, pois eu sabia que a bronca era séria. Naquela noite, eu tive um pesadelo. Ou, de verdade, acho que foi real. Sonhei que a Pantera Negra, aquela que apareceu lá na fábrica, olhando para mim, olhando firme para mim com aqueles olhos de brasa viva. Eu sonhei que a Pantera Negra estava no meu quarto, ao lado da cama. E assim como lá na fábrica, antiga fábrica, ela também aqui no quarto estava imóvel, parada, só assim me observando, só assim com aqueles olhos de brasa viva me olhando. Seus olhos vermelhos iluminavam a escuridão do meu quarto como faróis do inferno. Nessa noite, eu não consegui pregar os olhos. Cobri até a cabeça para tentar dormir, mas eu tremia tanto, eu suava tanto. No dia seguinte, tentei acreditar que era imaginação, que era coisa da minha cabeça. Até que aconteceu com o meu irmão Paulo. Enquanto ele dormia, ele sentiu um beijo na testa. E até sorriu, pensando ser nossa mãe beijando ele, um beijo na testa. Mas ao abrir os olhos, ele não viu ninguém. E a porta e a janela estavam fechadas. Então como é que alguém entrou aqui e me dá esse beijo na testa? Paulo sentou-se na cama e é quando ele sente aquela respiração pesada. Assim como eu senti, ele também começou a sentir. Muito perto do seu ouvido. E ele ouve, e ele escuta de repente: eu encontrei vocês. Eu encontrei vocês. Vocês, querendo dizer ele, Paulo e eu. Eu encontrei vocês.
Paulo então pula da cama, sai correndo, acordou a casa inteira. Mãe, mãe, pai, pai. Ele tremia, tremia, tremia. Parecia uma vara verde de tanto tremer. Estava pálido. Então não era imaginação. Era real o que aconteceu comigo. Aconteceu também com ele, meu irmão Paulo. Depois disso, a nossa casa nunca mais foi a mesma. Objetos desapareciam, portas se abriam sozinhas, luzes piscavam, passos ecoavam na madrugada, cachorros latiam às 3 da manhã e às vezes 2 olhos vermelhos brilhavam na janela. Meu pai, então, começou a contar na cidade o que estava acontecendo em nossa casa, em busca de alguma explicação. Até que um senhor muito antigo da cidade de Manhumirim procurou meu pai e contou que décadas antes, quando a fábrica estava em pleno funcionamento, um vigia da fábrica, que fazia rondas, à noite desapareceu ali dentro da fábrica. E nunca o seu corpo foi encontrado. Desde então, muitos relatam ver uma criatura negra rondando o local. E não muito raramente, essa criatura negra se transforma numa pantera. Uma pantera preta. Olhos assim, cor de brasa, mas brasa muito viva. Uns diziam ser maldição. Outros diziam que o espírito do vigia passou a ser guardião da fábrica. Mas todos concordavam que já passaram pela nossa experiência, jamais esqueceram o que viram ou ouviram. Meus pais, assustados, não desacreditaram no que aquele homem havia contado, aquele senhor. E até fizeram uma corrente de oração para a alma daquele vigia, que provavelmente estava vagando ali, naquela antiga fábrica abandonada. E ainda não tinha encontrado a luz, não tinha encontrado a paz. E aos poucos, as coisas foram se acalmando e nós voltamos a ter paz em nossa casa. Os anos passaram, crescemos, mudamos de cidade, mas nunca esquecemos. Hoje, ainda acordo assustada. Ainda ouço aquele som. Aquele toque, toque, toque. Aquele toque, 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 toque. Paulo também nunca esqueceu. Ele evita falar, mas basta mencionar a fábrica abandonada e o seu rosto muda. Há alguns meses, eu voltei para Manhumirim. Ao passar pela fábrica, eu vi que continuava tudo igual, continuava ali, sabe? Abandonada, silenciosa, como se o tempo tivesse parado. E eu então parei o carro, desci do carro, fui olhar para dentro da fábrica. Muito tempo havia se passado daquilo que eu vivenciei. Então fui olhar para dentro da fábrica. Fechei os meus olhos, voltei lá no passado. Sabe quando você viaja no passado? E vi lá no fundo da fábrica. Quando eu abri os olhos, lá estava ela. A mesma pantera negra, com os olhos vermelhos me observando. A mesma pantera negra. Como se nunca tivesse ido embora. Como se tivesse protegendo, vigiando aquela antiga fábrica e esperando por mim. Meu coração disparou. Fechei os meus olhos. Quando eu os abri, ela, a pantera, já havia sumido. Mas, antes de entrar no carro, eu ouvi novamente a voz.
nunca fui. Hoje, aos 59 anos, ainda não sei explicar. Talvez seja algo sobrenatural. Talvez algo que a nossa mente não compreenda. Mas sei de uma coisa. Eu vi. Meu irmão Paulo viu, ouviu. Minha família vivenciou. E até hoje, quando a madrugada fica silenciosa demais, eu sinto a mesma sensação de estar sendo observada, de estar sendo vigiada. E espero nunca mais cruzar o caminho daquela criatura. Porque existem coisas que neste mundo devem permanecer esquecidas, escondidas. E é nesse momento que eu percebo, talvez, tudo tivesse sido diferente se eu tivesse escutado a minha mãe naquela noite, quando ela me pediu para eu nunca mais voltar naquela fábrica. Se eu tivesse escutado aquela voz que de repente saía da parede. E tudo teria sido diferente se eu tivesse obedecido àquela voz para não retornar. Mas eu ainda bem jovem, curiosa, eu desobedeci, eu desafiei. E por isso até hoje eu pago com um grande trauma o preço. Sim, eu, Joana, 59 anos, moradora de São Paulo, mas com o coração eternamente marcado por esta lembrança vivida em Manhumirim, Minas Gerais. Quem for lá pode procurar pela fábrica abandonada, uma grande fábrica. Ali existe o mistério da Pantera. Pantera. Pantera Negra. O porte da pantera, enorme, grande. Um olhar de brasa viva penetrando você, aquele olhar vermelho forte, em posição de ataque. Porém, nunca atacou, mas ela sempre em posição de ataque. Dizem que é o vigia que ali dentro morreu e o seu corpo nunca foi encontrado. É ele que continua vigiando aquela propriedade, aquela antiga fábrica abandonada. E é ele que nos momentos misteriosos toma a forma de uma pantera. E com seus olhos amedrontadores, seus olhos vermelhos como brasa viva, avisada para não voltar mais pela mãe, aconselhada por uma voz que não voltasse mais. E hoje, aos 59 anos, os olhos daquela pantera ainda a seguem quando ela está em algum lugar sozinha, na escuridão. Rádio Capital. A Pantera da Fábrica Abandonada. Mais uma história que a vida escreveu. Manhumirim, Minas Gerais. Joana, 59 anos. Jamais esqueceu essa experiência vivida e que ainda a acompanha. Porque em algumas noites, agora aos 59 anos, ainda ela vive de maneira assustadora a experiência
Pantera da Fábrica Abandonada. Boa tarde, Li Correia. Meus cabelos tá em pé, me dando arrepio nas costas. Eu sozinha aqui numa casa limpando e, ai meu Deus do céu, morrendo de medo. Eli, você é genial. Você narra com uma perfeição que a gente fica cagando de medo. E eu tô arrepiada até agora. Um beijo, Maria Isabel, aqui do Ipiranga. E vai, Brasil! É, Maria Isabel do Ipiranga, e vai Brasil. E vai Brasil. Tá aí, gente. Ela falou uma expressão que tá quase fazendo cocô nas calças, de medo. Nossa, Eli. Boa tarde, Marcinha de Mogi. Boa Eli, eu tarde. acredito tanto nessas coisas. Eu me lembro até quando eu tinha 14, 15 anos, minha casa era muito tumultuada e eu ia estudar no cemitério. O cemitério era perto de casa. Eu ia com todo respeito, levava meus livros, escolhia um ou dois túmulos, tinha dois meus preferidos que eu usava. E sempre tirava notas boas. Toda vez que eu ia estudar lá, tirava notas boas. Só que eu comecei a ter a impressão que eu via eles na escola, a Vanessinha e o Expedito. Então, uma época eu parei de ir. Mas não me atormentaram nem nada. E até hoje eu coloco o nome deles, peço missa para a alma deles. Mas eu acho que essas coisas acontecem mesmo, Eli. Tá aí, gente, olha só, né? São 2h36, são milhares, milhões de pessoas acompanhando mais uma história aqui, através da Rádio Capital. Boa tarde, Eli. Meu Deus do céu, eu tô até arrepiada. Jesus amado. Eu devia levar um padre, levar água benta, levar um padre e mandar benzer esse lugar. Jesus amado, para essa pessoa se libertar, a alma se libertar e seguir o caminho dele. Quero agradecer a todos vocês que mandam as suas mensagens. Tecem aí, né, os seus comentários. Muito obrigado, gente. Boa tarde, Eli Correia. Boa tarde. Aqui é o Irineu Dias de Piedade. Eu acredito que pode ser que o vigia pense que ainda está vivo. Acho que na cabeça dele ele ainda está vigiando a fábrica. Porque aqui no sítio onde eu moro, graças a Deus faz tempo que eu não escutei mais, mas uns tempos atrás eu escutava barulho de gente cortando lenha e árvore caindo. E nunca era nada, era só barulho só. Pode ser que a pessoa que morava aqui perto de casa também pensava que estava vivo cortando lenha. Da mesma maneira que a pantera pode ser o vigia, que pensa que ainda está vivo e fica lá vigiando a fábrica. Exatamente, exatamente. 2h38, gente. Você pode mandar também a sua história, não importa que história seja, mas a sua história precisa ser narrada. A sua história precisa ser contada e eu quero narrar, eu quero contar a sua história para milhões, né, pelo mundo inteiro, através da rádio, através do canal YouTube, possam conhecer a sua história. Escreva, digite a sua história e mande para esse e-mail, cartasaudadeelicorreia@gmail.com. Mande a sua história, que eu quero narrá-la aqui também no rádio e também no canal YouTube, tá bom? Mande para esse e-mail, cartasaudadeelicorreia@gmail.com. Oi, Eli, boa tarde. Boa tarde. Ele certamente é esse segurança. Mataram ele lá, enterraram lá e continua nessa fábrica, né? E foi uma forma que ele encontrou de mostrar que ele está ali. Tá ali, exatamente. Olha, gente, quando tá ainda claro assim, agora imagine a noite, quando você está sozinha, quando você está sozinho, ou mesmo, né? Você entra no teu quarto, apaga a luz. Você sabe que às vezes você ouve um barulho, se alguma coisa te deixa em alerta, teu estado fica alerta. E aí
é a hora em que tudo pode acontecer. Boa tarde, Eli. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, ouvintes. Eli, eu fui procurar no Google e eu achei a fábrica que é abandonada. Olha, E a gente tem que fazer muita oração para essa pessoa pegar a luz e descansar em paz, porque ela tá grudada aqui na terra, né? Beijo, Deus abençoe a todos. É a Regina daqui de Lombardia. ela tá presa, né? Ela procurou no Google e encontrou a fábrica abandonada. Olha só, gente, Manhumirim. Manhumirim. Puxa vida, nossos ouvintes são muito legais, gente. Olha que legal. As pessoas participam mesmo, elas vivenciam aquilo que a gente narra, aquilo que a gente fala. Porque eu também aqui do meu lado, eu também estou me entregando, sabe? Eu estou ali, vivendo ali o clima, e vocês também todos estão. E olha, inclusive a nossa ouvinte foi no Google e viu lá a fábrica abandonada em Manhumirim. Rádio Capital. Esse é o grande momento de audiência e hoje ainda, hein? No canal YouTube Eli Correia Oficial, os degraus de uma escada e a revelação em sonho. Sessão Líder, que saudade de você. Programa Eli Correia, o homem sorriso do rádio. Mais uma história que a vida escreveu. Que saudade de você. A emoção do povo. Programa Eli Correia. Guarde na memória do